o seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Aleluia. Dono de toda a ciência, Sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelam aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Amém, Cleudes? Você não está aqui em vão, o céu está investindo em você. Você é cara, você tem dono. O diabo não pode pintar e bordar na sua vida. Aleluia. Ninguém explica o seu amor, ninguém explica o seu amor. Aleluia. Dono de toda a ciência, Sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus antes de eu e você. E antes de eu e você, aleluia, ele já era Deus. Ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. antes que o ar já houvesse, ele já era Deus E se revelou aos seus. Aleluia. Do crente a ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém, oh, ninguém. Aleluia. Quem é como o Senhor? Ninguém. Quem é como o Senhor? Ninguém explica o seu amor naquela cruz. Ninguém explica. Ninguém supera. Aleluia. Ninguém supera.
crente ao ateu, do que crê ao que não crê, ninguém consegue explicar. Não é porque eu creio que eu consigo explicar quem é Deus, ou quem pode vir a ser Deus. Significa que se eu creio, eu tenho uma oportunidade maior de estar mais perto, porque eu creio. Mas de quem crê a quem não crê, ninguém consegue explicar. Deus não se deixa ser revelado. A palavra do Senhor vai dizer em Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as que ele não quis revelar pertencem a ele. Então ninguém consegue explicar Deus. Aleluia! E é porque tá lá fora, viu? Não tá aqui não, Jocastro. É assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não se deixa ser explicado, porque senão ele não seria Deus. Ele é um pai que quer estar perto, ele é um pai que tem prazer em ter comunhão com seus filhos. Aleluia! Mas ele não se deixa ser explicado, senão ele não seria Deus, não é verdade? Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Então, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe do que ele prometeu. Ele sabe todas as rotas. Ele sabe todos os caminhos. Ele sabe todas as minhas e as suas necessidades. Ele conhece antes mesmo de nós orarmos e pedirmos. Ele já conhece tudo que nós precisamos. Por isso que lá em Mateus ele vai dizer: ei, buscai pois em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, porque todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. 0, 7, já 4, conhece. 9, 3, É forte? Estão ligando essa hora pra cá. 5, 9, 1, 4. You have a car. Ele já conhece. Ele já era Deus. Ele já era Deus. Ele já conhece. Por isso que ele sabe trabalhar de maneira perfeita na minha e na sua vida. Ele sabe exatamente do que nós estamos necessitando. E eu quero dizer para você, eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que a sua alma tem anseiado da parte do Pai. Mas antes de você orar, ou antes de você pedir a qualquer pessoa oração, o Pai já contemplou a sua necessidade. Eu digo, a sua necessidade do que você precisa para hoje. Não queira o pão de amanhã e nem queira repetir a dose de ontem, porque o pão de ontem já não serve mais e o pão de amanhã ainda vai ser fabricado. O que nós precisamos é o pão que desce hoje do céu. Muitas vezes nós vivemos de passado, quando Deus está dizendo o pão de ontem não serve mais. E muitas vezes queremos o pão que nem está fabricado ainda, o pão que é só para amanhã. E esquecemos de olhar para o pão de hoje. O pão diário, o pão que nos alimenta hoje, o pão que vai saciar a nossa alma hoje. O que Deus decide derramar sobre as nossas vidas para hoje. Qual foi a instrução para Moisés e para aquele povo lá no deserto? Não guardem, não retenham, porque todos os dias vai descer maná do céu, todos os dias tem um pão novo. Todos os dias tem um pão novo para você se deleitar, se deliciar, para você saciar a sua fome. É forte. É forte esse mistério. É forte esse mistério. É muito forte. Deus é fiel, igreja. Vamos comer do pão que Ele tem hoje para as nossas vidas. Não queira viver do pão de ontem.
Não queira viver do pão de ontem e não se antecipe para querer comer o pão de amanhã. Tem gente que é tão agoniada, mas tão agoniada que esquece de viver o hoje, se isola hoje. Não é grato hoje, não aproveita o hoje, não ama hoje, não abraça hoje pensando no amanhã. Pensando no pão de amanhã. Mas a Bíblia é clara e a Bíblia diz que não, basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Então que toda ansiedade nas nossas vidas venha cair por terra. Que toda ansiedade na nossa vida venha cair por terra. Que nós venhamos nos deliciar com o pão que desce do céu. Quando eu falo do pão que desce do céu, não é somente o pão que vai saciar a minha fome física, que vai saciar, que vai manter o meu corpo de pé. Mas é também o pão espiritual, é também a presença de Deus. É também se deleitar na presença dele. Eu quero dizer para você que para quem já mergulhou na presença de Deus, eu falo de profundidade. Eu falo de relacionamento com Deus. Só quem quer tirar as bênçãos do Senhor e cair fora, não. Isso aqui não é com você. Eu falo com quem deseja. Eu falo nessa manhã direcionado para quem deseja mergulhar. Para quem anseia a presença. Para quem anseia os pés, não as mãos dele. Se você já teve alguma experiência de profundidade com Deus, você há de concordar comigo. Você há de concordar comigo de que quando você mergulha nessa presença, a bênção não é melhor do que a presença. As coisas dessa terra nem se comparam com essa presença. A sua alma se sacia de uma tal forma que você esquece de tudo. Teve um dia que eu tive uma experiência tão profunda com Deus, que eu mergulhei e que eu senti essa presença como eu nunca tinha sentido antes. Mas foi para me deleitar de fato e de verdade. Aonde eu provei da paz que excede todo o entendimento. Que no mesmo dia que eu provei dessa presença, eu entrei nas minhas redes sociais e uma amiga minha, uma amiga que eu amo muito, havia publicado nas redes sociais que tinha passado em medicina na faculdade. Mas sabe, eu não senti absolutamente nada. Fiquei alegre pela alegria dela. Fiquei feliz pela conquista dela. Mas sabe como se aquilo para mim se tornasse como um nada? Outrora, lá na minha adolescência, o que era o meu sonho de consumo, quando eu provei da presença de Deus, para mim, se tornou como nada. Aonde eu havia ido, nem se comparava com a alegria terrena. Aonde o Espírito de Deus havia me elevado, nem se comparava com qualquer alegria que esta terra pode me proporcionar. E nesse dia eu posso dizer para você, eu provei e eu não só provei, eu vi. E eu senti no meu espírito o que é de fato e de verdade a presença de Deus. Ela é real, ela não é história de criança, não é história, não é lenda. Não é como te contaram sobre o coelhinho da Páscoa, nem Papai Noel. É Papai do céu. E esse papai, ele é vivo. Esse pai, ele é real.
Esse pai se movimenta, tem boca e fala, tem mãos para trabalharem, tem olhos e tudo vê, tem nariz e sente cheiro. As narinas dele sentem o cheiro da adoração. Tem ouvidos e tudo ouve, tem pernas e anda. Ele não é uma história, ele não é uma lenda, ele é real. É dessa presença que eu estou falando. É dessa profundidade que eu estou falando. Queira provar, queira ir, queira mergulhar. Sabe por quê? Porque quando você provar dessa presença, tudo aqui nesta terra serão as demais coisas. Tudo que você provar nesta terra não vai se comparar com a glória da presença dele. Nós pensamos que é impossível, mas não é. Não é. Se você querer no seu coração, está aberto o acesso. O acesso está aberto. E ele está de braços abertos, lhe esperando para viver com você experiências profundas, extraordinárias. Jesus, ele é real. A presença dele é real. Louvado seja Deus. É real. E quando nós decidimos mergulhar de fato e de verdade, nós começamos a provar da perfeita paz que excede todo o entendimento. Você não quer sair dessa presença, você só quer essa presença. Você só quer estar com ele. Você só quer estar perto dele e ouvir a voz dele. E ainda que ele não fale nada, você só quer sentir que ele está perto. Porque a presença dele é suficiente. Não vou repetir porque tem alguém que precisa ouvir isso daqui. Tem alguém que precisa ouvir isso daqui. A presença dele é suficiente. Rafaela, mas você está dizendo para mim que o que eu quero viver da parte de Deus não vai acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando o que Deus tem reservado para você viver nesta terra acontecer, você vai ter provado de uma presença, de uma presença que quando chegar você vai dizer, são somente as demais coisas. Porque do principal eu já provei. Do principal eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, é. Você prova e você vê. E você sente com a sua alma do mais doce amor, do perfeito amor que lança fora. Que lança fora Aradacandaraia sobre Anderrebiasnai, do perfeito amor que lança fora todo medo, que lança fora toda ansiedade. E outrora o que você tanto almejava se tornam para você somente as demais coisas. E é esse todo o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Torna tudo que eu e o que você almejamos somente as demais coisas. Esse é o som, tá ouvindo? O carpinteiro batendo na porta, tá batendo, viu? O carpinteiro batendo a porta. Aleluia. Vai tomar café? Vá. Essa menina tá curtindo preguiça até uma hora dessa. Vá, fecha a porta.
Ele está batendo na porta de corações aqui. Eu não falo do que eu nunca vivi, eu falo do que eu já experimentei. Sabe essa presença que você perde a fome? Sabe essa presença que você passa horas e horas e horas e você se maravilha? Sabe essa presença que quando você termina a oração, que você está fazendo alguma coisa, você deseja voltar para a oração, só para voltar para a comunhão, só para voltar para mais perto dele, só para ter ele por perto? É essa presença que eu quero te apresentar nessa manhã. Estamos findando um ano. Estamos findando mais um ciclo da nossa vida. E eu quero te encorajar. O ano de 2021 já começou para nós. Porque quem faz os dias e as horas somos nós. São as nossas atitudes, são os nossos posicionamentos. Eu quero te encorajar. Decida mergulhar. Decida almejanceie. Foi Ebenezer, Jocastra, Deus é fiel. Decida fazer do seu ano de 2021 o ano de estar mais perto do seu Pai, o ano de conhecê-lo de maneira mais profunda, o ano de ter mais uma intimidade com Ele. Um ano de você decidir ir, não de esperarem os outros ir por você. Um ano de você decidir ir. Pedro, ele foi ousado. Pedro não mandou ninguém ir por ele. Tá na hora da covardia ser destituída das nossas vidas. Pedro não perguntou: João, Tomé, André, vai no meu lugar, pula do barco no meu lugar. Ele foi para a presença. Ele pulou e andou por cima das águas, mas Pedro não mandou ninguém ir no lugar dele, não. Pedro não mandou ir ninguém no lugar dele. Pedro foi. Pedro pulou da embarcação e foi viver uma experiência particular com Deus. Ele não mandou ninguém ir, ele foi. Ele pulou da embarcação. Ele foi ousado, ele foi valente, ele foi corajoso, apesar de toda a tempestade. Ele sabia que se ele não pulasse, ele não iria viver, ele iria só ver os outros vivendo. Ele iria só ver os outros vivendo. E Deus está dizendo assim: até quando você só vai ver os outros vivendo e você não vai viver por covardia? Porque não abre o coração para me obedecer? Porque não abre o coração para ouvir a minha voz? Porque não abre o coração e não se permite que eu entre, que eu adentre, que eu trabalhe? Não se permite Deus entrar. Tranca o coração, fecha a porta. Só que eu quero dizer para você que enquanto o seu coração estiver fechado, você vai ver o seu irmão indo, o seu irmão vivendo, o seu irmão desfrutando, e você vai ficar só olhando. Pedro não pediu para ninguém, ele foi, sabe por quê? Porque ele queria viver, ele não queria ver. Ele queria viver, ele não queria somente ver, ele queria viver a experiência de andar por cima das águas. É tão lindo ouvir os testemunhos dos irmãos. É tão lindo ouvir dizer que Deus providencia, que Deus prepara. Só que você não se permite pular da embarcação e nem entregar e nem se lançar diante da presença de Deus, porque você só quer ver. O medo te impede, o coração tranca e eu não sei o que é que acontece. Mas enquanto você fica na embarcação, você só vai contemplar Pedro indo e você fica. E você não vai. Você só vê os outros, os seus irmãos andando por cima das águas. Mas você fica na embarcação só observando. E não adianta ter raiva de Pedro não, viu?
Não adianta ter raiva de quem pulou. Se você não quis ir, o problema é seu. Arque com as suas consequências, arque com seus posicionamentos. Você não é mais criança. Chegou um tempo de pular, de querer, de ir, não só de ver os outros vivendo, de me lançar também para eu viver. De mergulhar, de querer ir em um relacionamento mais profundo com Deus. De querer conhecer face a face. De ouvir a voz dele. Eu lembro que quando eu comecei na minha caminhada com Cristo, Deus me colocou logo nas vigílias, nos montes, nos jejuns, nas orações, de joelho, de pano de saco. E eu ficava agoniada. Por quê? Porque eu via Deus usando os irmãos. Deus usava Dulce de forma tremenda em visão. Deus deu um dom para ela de visão terrível. Usava ela nas revelações. Esse quarto aqui que eu tô, que é o meu quarto, antes era a primeira sala da minha casa. E era aqui que aconteciam as campanhas, nessa sala aqui. Deus já estava consagrando este lugar aqui. Porque quantas vezes o Senhor não desceu neste lugar aqui para falar comigo, para falar com meu pai, com minha mãe, com minhas irmãs, para usar a Dulce, para usar os outros irmãos, para nós. Quantas vezes? E eu ficava agoniada. Sabe por que eu me agoniava? Não era porque a hora não estava se passando, não. Ei, Deus está falando com gente que fica um olho na live e um olho no relógio. Que mistério. Que revelação. Deus fala mesmo. Eu não ficava observando a hora para saber que hora vai terminar essa vigília. Que hora vai terminar essa palavra? Sabe qual era a minha agonia, igreja? Ver Deus usando todo mundo e não ser usada por Ele. A agonia que está aqui produzindo no meu coração era essa. Ver Deus usando todo mundo e Deus não me usar. E eu ficava louca. Eu ficava louca. Quando eu chegava das vigílias, eu chamava minhas irmãs, Manu e Gabi, eu dizia, minha gente, bora criar vergonha na cara. Radacandaraia sobre Anderrebiasnai. Vamos buscar também que Deus nos usa. Eu ficava louca. Porque eu sentia desejo, igreja. Eu desejava e eu queria saber como é ser usado por Ele. Como é Deus descer na vida de um e usar a boca? Por quê? Como é que acontece? O que é que acontece? Eu queria saber o que era que acontecia. É tempo de criar vergonha na cara e desejar não ser somente ver as pessoas sendo usadas, ser usado também. Até quando vai encher o copo e não vai derramar e não vai transbordar? Tá pensando que tá vindo pra cá fazer o quê? Decandaraia sobre Anderrebiasnai. É tempo de se posicionar, porque Deus também quer te usar. Ou tá pensando que vai só receber a bênção e vai sair? Ei. Não, eu vou repetir a pergunta. Ou tá pensando que vai só receber a bênção, como alguns já fizeram aqui por intermédio dessa obra? Só pegaram a bênção e tchau! Não seja como os 9 leprosos que receberam o milagre. Tchau, Jesus. Tchau, Jesus. Ei, volte! Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para ter memória curta, nem para ser ingrato. Uma hora, igreja, Deus me sopra para outra missão e me tira de live. E aí? Eu sei que tem outros ministros. Mas e aí, igreja? Você vai viver a vida inteira ouvindo Deus usar pessoas, pastores, missionários, e você não vai desejar nunca ser usado, ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, ser luz, ser sal?
Você não vai nunca desejar mergulhar num relacionamento mais profundo com Deus. Você nunca vai desejar isso. Sabe por que Deus fez na minha vida? Porque eu almejei, eu queria isso. E talvez você não queira. Talvez não seja esse o seu chamado. Mas com certeza você serve para alguma coisa no reino. A Bíblia diz: ei, orai por mais trabalhadores, porque grande é a seara, mas pouquíssimos são os trabalhadores. Tá pensando que é todo mundo que quer ter essa responsabilidade? Tá pensando que é todo mundo que quer ter essa responsabilidade? Mas quando o céu te escolhe, você não tem como fugir. Você não tem como fugir. Então não queira ser um robozinho mandado pelos outros, que só faz o que os outros mandam. Queira ter você, a sua intimidade com Deus. Queira você também ouvir a voz de Deus, abrir a Bíblia e entender o que o Pai está falando com você face a face. Chega de ver só Moisés subindo no monte, passando 40 dias ter experiência com Deus e ficar lá embaixo, sacrificando para bode, esperando que o irmão vai trazer lá do monte. Ei, vá você também. Vá você também. Tem gente que entra aqui e diz: essa mulher é louca, só faz gritar. Mas é a forma que Deus me usa. Eu vou fazer o quê? Chega, igreja. Não é mais tempo. Ei, a lei já foi defasada. Jesus já cumpriu. Ele abriu o livre acesso. Foi Deus dizendo assim, Jesus dizendo assim: ei, samaritana, chega de ver só o povo israelita ter o melhor de mim. Eu também abro o livre acesso para você. Ei, viúva de Sarepta, chega de ver só o povo de Israel recebendo o meu melhor. É para você também, viúva de Sarepta. Naamã, eu sei que tu não é povo de Deus, mas chega de ver só o povo de Deus, só o povo de Israel, só quem está dentro das igrejas receber o melhor. É para você também que almeja, que deseja. Deus está entregando, igreja. Eu não estou me esquivando da minha responsabilidade aqui. Mas Deus está convidando pessoas para um relacionamento mais profundo, porque Deus quer começar a lhe usar. Deus quer começar a lhe usar dentro dessa casa, para seus amigos, na faculdade, no trabalho. Deus quer começar a lhe usar em profecia, revelação, em oração. Deus quer começar a derramar dons sobre a igreja. Deus quer começar a dar responsabilidades. Chega de tomar leitinho. Chega de ficar na papinha. Chega uma hora que a gente tem que comer um feijãozinho com arroz para dar uma sustância maior. Deus está entregando responsabilidades para nós. Chega de somente olhar para o nosso irmão e simplesmente ver ele vivendo, ver ele falando do que ele viveu com Deus e você ficar: amém. Não, Deus quer que você almeje também, porque você também tem experiências extraordinárias para viver na presença de Deus. Deus também quer operar na sua vida. Você também tem testemunho para contar. Jó no capítulo 42 diz: agora eu conheço Deus, porque eu parei de conhecê-lo somente de ouvir falar. Agora eu conheço ele de com ele andar. Agora eu conheço ele face a face. Outrora eu falava do que eu não sabia. Agora eu sei do que eu falo. Agora eu sei do que eu falo, porque eu vivo experiências com Deus. Eu sei porque eu vivo. Eu conheço porque eu não só ouvi, eu vivi. Deus quer também operar milagre na sua casa. Deus quer também contemplar desejo do seu coração e realizar. A questão é que você que só quer ver os outros, mas não quer pular da embarcação. Bora para essa palavra? Porque eu estava com outra palavra aqui na minha mente, mas eu não falo o que eu quero, eu falo o que Jesus manda. Aleluia. Tem gente que está só vendo. Eu vou falar mais rasgado. Tem gente que muitas vezes vê os milagres que Deus faz na minha vida, na vida de Dulce, na vida de Manu.
que a gente conta aqui nas lives, porque nós precisamos contar o nosso testemunho. Quantos testemunhos de fé Dulce não já contou? Quantos testemunhos de milagre eu, Manu, não já contamos? Que Deus chegou, que Deus livrou, que Deus providenciou, que Deus contemplou desejo de coração. Quantos testemunhos você não já ouviu? Quantos testemunhos, igreja, você não já ouviu? Aí você fica, amém, amém. Entra vazio e sai vazio. Deus não quer que você fique só ouvindo. Deus quer que você conte também. Deus quer que você fale também do que Ele fez. Aí fica dentro da embarcação de braço cruzado, olhando para eu, para Dulce, para Manu e para outras pessoas aqui que tem coragem de pular da embarcação. Aí fica só observando de dentro. Depois não adianta murmurar não, porque a covardia é maior do que a ousadia, do que o desejo. Porque quando você tem desejo, eu vou dizer uma coisa para você. O desejo lhe impulsiona aí. Eu fui porque eu desejei. Talvez você não vai porque você não deseja. Talvez você não vai porque seu coração é frio para essas coisas. Mas se eu disser aqui, tem uma chave de um carro para te entregar, tem uma casa prontinha para te dar, tem um casamento para concretizar, e teu coração queima, né? Você só vai se você tiver desejo. Sem desejo não vai. Aleluia. Ainda não é aqui. Meu povo, me ajude aí no nome de Jesus. Onde está a referência? Aonde está a referência que Pedro pula da embarcação? Deus quer que você pule da embarcação. Não veja só os outros vivendo, você viva também. Muitas coisas tiveram que acontecer na minha vida, na nossa vida, né, Dulce? Na vida de Manu também. Manu chegou aqui agora. Muitas coisas tiveram que acontecer na nossa vida. Lucas. Quando Deus desce na terra, que Pedro pula da embarcação. Aqui achei, Jesus anda sobre as águas. Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Muitas coisas aconteceram na minha vida, na vida de Dulce, na vida de Manu, pra gente entender e parar de ver só os outros vivendo. Deus disse, eu vou fazer um rebuliço aqui na vida de vocês, para vocês entenderem que eu também quero que vocês vivam. Para vocês entenderem que eu não quero que vocês vejam somente os outros vivendo, eu quero que vocês também vivam a experiência de vocês. Eu quero que vocês também vivam o impossível de vocês. E de fato nós estamos vivendo. Hoje eu posso dizer para você que depois que Deus fez um reboliço na minha vida, e eu parei de olhar simplesmente para a experiência dos irmãos. Eu comecei a viver a minha própria experiência com Deus. Eu comecei a viver na prática o que era ser perseguida. Eu comecei a viver na prática o que era guerras espirituais. Também é Mateus 14. Se tem essas versões em João, Mateus e Marcos. Só que eu estou em Marcos aqui. E chega uma hora, igreja, que Deus quer que você viva, Deus quer que você caminhe com os seus próprios pés, com as suas próprias pernas, que você almeje, que você anseie. Quando eu comecei a buscar Jesus, e eu comecei a me lançar, Deus começou a me usar. Eu confesso que eu não sabia o que era ser usada por Deus, e eu temia, eu tinha muito medo.
Eu tinha muito medo, porque no início eu não sabia discernir. Tá? Fecha, tá bom? Fecha aí. No início eu não sabia discernir o que era eu ou o que era Deus. Mas com o costume é como andar de carro. Com a prática, você vai aprendendo a discernir, você vai amadurecendo. No início foi muito difícil. No início foi muito difícil, mas hoje pela prática, eu não tenho mais tanto medo. Eu temo e tremo, porque eu não posso confundir minha vontade com a dele. Okay. Mas eu tive que sair, eu tive que aprender a pular também da embarcação, não só ver os outros pularem, eu também tive que pular. E que pulo, hein? Herede candarai sobre anderrebe asnai. Foi de torar esse pulo. Foi de torar esse pulo aí, que eu pensei que eu não ia viver não. Mas eu tô de pé, porque Ele sustenta. Eu quero dizer pra você, tá na hora de você começar a viver suas experiências com Deus, de você almejar. Se você não almeja, passe a almejar. Não seja como os outros discípulos que ficaram dentro da embarcação. Deus também tem um pulo para você fazer. Deus também tem uma experiência, uma profundidade para você mergulhar. Deus também tem tesouros da escuridade, tesouros escondidos, que Ele só pode revelar para você. Não é para mim. Tem coisas, igreja, que é só para você desfrutar, não para mim. Tem coisas, tem profundidades, tem tesouros das escuridades, tem dons que é para você e não para mim. O que é para mim, Ele vai derramar sobre a minha vida, mas o que é para você, eu não posso viver. E foi isso que aconteceu. Pedro disse, eu não vou mandar ninguém não. Jesus, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Pedro foi esperto, sabe por quê, igreja? Porque ele disse, eu vou esperar o aval de Deus. Ele não disse assim, Jesus é o Senhor, eu vou. E já pulou, ele disse, manda-me ter contigo. Ele esperou o aval de Deus. Aí Deus disse, vem Pedro. Jesus disse, vem. Se era só o aval que você estava precisando, você tem hoje. Porque Pedro também não pulou sem o aval, mas quando ele recebeu, ele pulou. Dá medo? Demais. Demais. Porque Pedro não pulou de um penhasco. Pedro pulou no mar. E apesar de ele ser PhD, doutorando em pescaria, e ele sabia nadar, ele estava no meio de uma tempestade, no meio do oceano. Então não tem pescador nato que controle ou que fique intacto no meio de uma tempestade. Talvez você está no meio de uma tempestade, igreja. Mas quando você diz, Jesus, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Ele só queria saber se era Deus na tempestade. Aí Jesus disse, vem Pedro, vem. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Essa visão não foi só para Pedro, foram para todos. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Ainda não é essa palavra. Ainda não é essa palavra. É forte. Não é essa. Aqui foi a segunda vez que ele andou por cima das águas. Na outra diz que Pedro pulou.
Nós precisamos não ficar dentro da embarcação. Aqui achei. Mateus 14 vai falar, porque em Marcos não falava. Mas Jesus, versículo 27 de Mateus capítulo 14, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Manda-me ter contigo por sobre as águas. Senhor, disse Pedro. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Sabe o que significa sair do barco? É sair da zona de conforto. É eu mergulhar numa experiência profunda com Deus. É eu viver o meu testemunho. É eu viver o meu testemunho. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Só que eu quero dizer para você que somente quem viveu aquela experiência foi Pedro. Alô, baixa um pouquinho aí o volume. Somente quem viveu aquela experiência foi Pedro. Tá na hora, igreja. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Tá na hora, igreja, de você também pular da embarcação. Não somente conhecer Deus de ouvir falar, mas de com Ele andar. De você também se permitir ser usado por Deus, porque Deus também quer lhe usar. Você não é um vaso inútil. Você não é um instrumento inútil na mão do Senhor. Deus também quer lhe usar. Com o mesmo poder e com maior poder, com maior autoridade, porque Ele sempre tem mais. Se você já vê poder aqui, Ele pode derramar mais sobre a sua vida, se você quiser isso. Só basta você querer. Só basta você almejar. Só basta você desejar e abrir o seu coração e ir ao encontro dele. Que você também vive. A Bíblia diz que naquele episódio somente Pedro teve aquela experiência, porque ele foi. Ele não mandou ninguém ir no lugar dele. O tempo da lei de somente ver Moisés vivendo experiência com Deus acabou. Acabou, igreja. Eu vivi um tempo oportuno e necessário, em que eu somente via Deus fazendo na vida dos irmãos. E nada na minha vida. Mas eu precisei passar para poder saber o que era. Eu precisei também pular da embarcação. Eu precisei também pular, tomar uma atitude de fé, aprender a agir por fé. É muito fácil você criticar alguém que está vivendo o extraordinário de Deus, que está vivendo o melhor de Deus, que está recebendo o cumprimento de promessa. Só que você não quer passar pelo que o seu irmão passou. Você não quer pagar o preço que o seu irmão pagou. Você não quer buscar na profundidade que o seu irmão buscou. Aí é muito fácil você olhar para uma pessoa e você almejar e você não querer passar pelo mesmo caminho. É como o Dulce ministrou ontem. Nós não vamos, partindo de Petrolina, não vamos chegar a Salvador por rotas diferentes. Tem que andar pelo mesmo caminho. Não adianta também eu querer almejar ser usada por Deus e não buscar uma intimidade com Ele. E não dedicar tempo para isso. Custaram não só dias, não só meses, não só horas. Custaram anos de dedicação. Anos de dedicação. Foram anos de plantação, anos de busca, anos de investimento e continua. Porque eu preciso todos os dias estar aos pés dele, estar atento ao trabalhar dele, estar atento ao que ele quer de mim, estar atento. Igreja.
Deus também quer lhe dar a sua experiência de vida. Você também tem um testemunho para contar. Você também tem um testemunho para contar. Então pule da embarcação você também. Não queira ver somente Amanda contando o testemunho dela. Somente Dulce, somente eu contando o meu testemunho. Até quando? Você vai viver e vai glorificar somente com o testemunho dos outros. Deus também quer lhe dar o seu testemunho. Mas para isso é necessário você viver. E se você já está vivendo o seu testemunho, é porque Deus quer lhe usar lá na frente para outras pessoas. Então glorifique. Glorifique. Pedro teve medo quando pulou da embarcação. Ele não ficou imune do medo. Eu quero dizer para você que quando você passa a viver as suas experiências com Deus, vai vir o medo, vai vir as guerras. Você vai querer parar, você vai afundar. Mas se você clamar por socorro, Jesus vem e te tira. Ele diz: ei, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero lhe usar. Eu sou na sua vida também. Eu quero dar um testemunho para você também. Amém, igreja? Não fique como os outros discípulos dentro da embarcação de braço cruzado. É chegado um tempo de você ser como Pedro, pular da embarcação e não somente se alegrar com a experiência dos outros, mas você passar pela sua própria experiência. No nome de Jesus, você ter o seu testemunho de fé para contar do que você passou, da experiência extraordinária que você passou com Cristo, da vez que você orou e você foi elevado, você foi levado num lugar extraordinário, o céu se abriu, a revelação desceu, você abriu a palavra e você entendeu que Deus queria falar com você. Deus quer começar a lhe dar essas experiências. E você parar de somente ouvir, mas provar e viver. Do quão grande é esse amor, do quão profundo é esse amor. O carpinteiro está batendo na porta. Abra a porta do coração. Não seja homem de pequena fé. Você vai ter medo, você vai querer retroceder, você pode até afundar. Mas se Jesus é contigo, no mar você não morre. Se você pulou da embarcação, eu quero dizer para você, Pedro, no mar você não morre. Você volta intacto para a embarcação com teu Jesus. E a experiência foi você que passou. E o testemunho é você que vai contar. A honra está sobre a sua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está levantando trabalhadores. Eu me alegro com isso. Sabe por quê, igreja? Porque Deus está levantando trabalhadores para a seara. Grande é a seara. E Deus está te chamando. Venha para o meu exército. Eu quero lhe usar. Venha ser meu ceifeiro. As almas estão necessitando de uma palavra que vai sair da sua boca, de uma oração que eu quero lhe usar para interceder, de um abraço que você tem que dar, louvado seja Deus, de uma palavra, igreja, que vai vir através da sua vida. Deus está levantando ceifeiros aqui e eu me alegro com isso. Que Jesus brilhe na vida de vocês, que desça graça, que desça poder, que Deus derrame mais e mais e mais. Se já tem poder na minha vida, na vida de Dulce, na vida de Manu, vai ter poder abundante, transbordante, dobrado na vida de vocês. Dobrado na vida de vocês. Se levantem. Deus quer usar a vida de vocês também, no nome de Jesus. Vocês também precisam pular da embarcação e viver a experiência de vocês, almejar. Se almejar, Deus derrama. Deus está dizendo, se quiser eu derramo. Vem a mim que eu derramo poder. Venha a mim que eu capacito e eu uso. Venha a mim que eu derramo dons. Venha a mim que eu derramo poder e graça. Se for, ele derrama. O acesso é livre. Você não depende de mim e de ninguém para receber esse poder. É só querer e ir. Que ele lhe recebe, ele derrama poder, derrama graça, derrama virtude, derrama dom. Ele derrama o que for necessário. Ele lhe enche da presença dele. É só querer. Vá que ele está de braço aberto lhe esperando. No nome de Jesus. Pula da embarcação no nome de Jesus. Porque você também vai viver coisas extraordinárias. E você não vai dizer, eita, não é só a Rafaela que tem testemunho para contar, não. Eu também tenho o meu. Deixa eu contar, que agora é minha vez de contar meu testemunho. Eu também pulei da embarcação. Eu não fiquei só de braço cruzado, vendo os outros buscarem, vendo os outros viverem o extraordinário. Eu fiquei para trás. Eu também fui. Eu também fui. Eu também ousei. Aleluia.
aleluia. Busca que acha. É verdade, Amanda. Se buscar, encontra. Você não depende mais de Moisés. Você não depende mais de ninguém para buscar e viver. É só querer. Vá que o acesso tá livre. O véu foi rasgado, foi para isso. É para qualquer um que quiser chegar lá e viver. Chega lá e viver. Vá. Mergulhe. Pule da embarcação e você vai ver, você vai experimentar e você vai dizer: Rafaela, verdadeiramente, eu provei daquela presença que tu disse que provou. Eu provei daquela presença. E de fato, quando eu provei daquela presença, as demais coisas foram só as demais coisas. As demais coisas foram somente as demais coisas. Tudo nesta terra perdeu importância para mim, porque eu provei do Santo dos Santos. Eu provei da presença que me preenche, que preenche a minha alma. Eu provei e as demais coisas se tornaram somente as demais coisas na minha vida. Não mais prioridade. Não mais prioridade. Somente as demais coisas. A chave do acesso já está na mão. É forte. E eu recebi nessa madrugada a chave do acesso. Você também pode. Vá que Deus te espera para lhe proporcionar experiências extraordinárias. E você também vai contar seu testemunho. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço porque até aqui falou o Senhor. Louvado seja Deus por essa presença maravilhosa. Porque é graça pura. Não vem de mim, é dele, é o céu aberto na terra. Toda honra, toda glória seja dada àquele que era, que é e que há de vir e será eternamente no nome de Jesus. Igreja, fiquem todos na paz, amo a vida de vocês, que Deus em Cristo possa abençoar, fortalecer a cada dia e que você possa viver experiências extraordinárias com Cristo. Você vai conhecer Deus de com Ele andar, não só de ouvir falar, no nome de Jesus. 2 horas tem a aniversariante do dia, eu quero honrar a vida dela. Dulce, amo sua vida em Cristo Jesus. Você é um presente para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para todos que estão aqui, que o céu te recompense por cada esforço, por cada entrega, por cada renúncia, por cada momento que você senta e deixa Deus te usar para nós, que o céu possa lhe encher de bênção e multiplicar os teus dias de vida na terra, no nome de Jesus. Feliz aniversário, amo sua vida no nome de Jesus. 2 horas vai ter aniversariante aqui no Instagram, Dulce.com Jesus, tem sido uma bênção. Meu povo, que live foi essa de madrugada? Jesus amado, que palavra! Se tu não assistiu a live da madrugada, tá lá salvo no IGTV, no Instagram de Dulce.com Jesus, o 3º dia da gratidão por fé. Encerramos hoje, de madrugada, foram 2 horas de live. Que palavra foi essa? Tomei minha porção, que eu não sou besta. E tem mais agora, 2 horas da tarde, 21 horas, Lins Emanuela, tá bom? Programação normal até segunda ordem, até Jesus, o dia que Jesus quiser. Amém? Deus abençoe, povo de Deus. Fiquem na paz, no nome de Jesus. E essa semana tem surpresa, tá bom? Tem uma live surpresa na minha página do Instagram. Essa semana tem uma live surpresa no meu Instagram. Eu ainda vou postar o cartaz. Participação surpresa. Fiquem ligadinhos, tá bom? E não percam, no nome de Jesus. Vai ser bênção, vai edificar a sua fé. Porque Deus é bom, Deus é fiel. Fiquem todos na paz. Até amanhã, no nome de Jesus.